4 ações baratas que estão na Bacia das Almas da Bolsa de Valores. Quais são elas? Que negócio é esse de Bacia das Almas, Badu? Vale a pena? Hoje eu vi esse termo em algum portal de notícias aqui do mercado financeiro, achei curioso. E essa expressão ela é antiga e, de acordo com algumas fontes, tem origem lá na tradição da igreja, que dizia que as almas do purgatório estavam na porta do paraíso, sofriam ali tanto quanto as almas do inferno, ou seja, não deve ser uma coisa confortável, mas dá para dizer que ainda tem esperança, porque você está pertinho do paraíso ali, não está no inferno. Só que as almas do purgatório não podiam mais fazer nada por elas mesmas, né? Nada de penitência, jejum, oração, nada disso, oferta. Dependiam ali da boa vontade de quem estava vivo para sair daquela situação. Os vivos podiam fazer doações para diminuir a pena dessas pessoas. Tem outras teorias para o uso do termo, agora o que disso aqui é verdade ou não é, eu não sei, não sou especialista nisso, ninguém sabe ao certo, mas trazendo aqui para o mercado financeiro, quando se fala que uma ação está na bacia das almas, geralmente se fala daquele momento em que o preço dela está lá no fundo do poço, mas só que a empresa ainda tem fundamentos, não perdeu os fundamentos, é aquela coisa, né? Ela pode estar ali pertinho do céu, de se recuperar, digamos assim, só que ela vai ter que sofrer, ou está sofrendo um pouco antes disso, vai sofrer um pouco mais provavelmente, e esse negócio também não é garantido, né? Então seria como se as ações ou a empresa estivessem esperando ali para ser resgatadas por quem acredita no seu valor e vê as ações como uma oportunidade. Hoje eu vou te mostrar aqui 4 dessas ações que estão sofrendo, mas que eu acredito que tem valor ali para quem comprar ela na Bacia das Almas, pode ser um bom negócio. Não estou dizendo aqui que é um bom investimento, não estou fazendo recomendação, não invisto em todas elas aqui. Estou falando que essas empresas aqui, elas realmente são empresas que têm determinado valor, mas que estão sofrendo sim. Se você olhar aqui, a Braskem é a primeira delas, queda forte aqui desde a máxima. Se a gente pegar aqui nos últimos anos, a Braskem vem caindo muito, queda de mais de 73% desde 2021. Para quem não sabe, a Braskem é uma empresa petroquímica global com o propósito ali de melhorar a vida das pessoas, criando soluções sustentáveis de química e do plástico, da química e do plástico, segundo ela. Então é líder no mercado de resinas termoplásticas, é maior produtora de polipropileno dos Estados Unidos, líder na produção de polietileno no México e ocupa também posição destacada entre as grandes produtoras globais e atua com uma perspectiva de estar entre as maiores organizações do setor petroquímico do mundo. O propósito aqui de melhorar a vida das pessoas, criando soluções sustentáveis da química e do plástico. Isso aqui tem gente que não concorda com isso aqui ultimamente não, mas vamos deixar para falar disso depois. Essa é a empresa, não tem um bom histórico de resultados e saúde financeira, como você pode ver aqui nos indicadores. Se você olhar, observar aqui o resultado do histórico de dividendo dos últimos anos, você vai ver que é bem inconsistente. Lucro líquido aqui dos últimos 10 anos, 15 anos aqui, você vai ver que é inconsistente também. Então você tem anos aqui de lucro, prejuízo, lucro de novo, mais prejuízo, enfim. Não é aquele gráfico bonitinho que você pega uma empresa do setor elétrico, por exemplo. Margem EBITDA da empresa inconsistente, então ora acima da média, aqui outros momentos bem abaixo, como agora. Então não é uma empresa que tem bom histórico de saúde financeira e de resultados. Dívida líquida sobre EBITDA bem alta, empresa alavancada, então essa alavancagem alta traz mais risco para a operação. A operação gera caixa, então fluxo de caixa operacional, só que a empresa ela tem dificuldade para gerar caixa livre. Então ela precisaria desalavancar, focar ali no aumento de eficiência, para ela ganhar nos ciclos ali quando o spread dos produtos que ela comercializa ficar mais elevado. É isso que chama a atenção justamente aqui na Braskem. A governança não é das melhores, o spread baixo dos produtos que ela vende hoje, como eu falei, que é a diferença. Esse spread é a diferença entre o custo das matérias-primas e a receita que ela obtém na venda desses derivados. Então a empresa ela comercializa esses produtos e ela precisa de margem. E nesses momentos ela tem um spread menor. Tanto que ela acaba se beneficiando quando o petróleo, por exemplo, cai. O petróleo caindo de preço e os derivados de plástico às vezes ali aumentando por conta do aumento de demanda, isso seria positivo para a empresa. Só que ela não manda disso, isso tudo depende do mercado global. Como a gente vê aqui, ela atua não só no Brasil,
mas em vários outros países, tem clientes em mais de 70 países, se eu não me engano. Se ela seguir sendo, como eu falei, a Braskem de sempre, dá para ganhar um dinheiro até comprando no preço atual ali, o investidor de valor que quer, investir de olho nesse gap aqui, porque você vê que em momentos aqui onde a empresa consegue, gerar muito caixa, ela consegue superar o CDI de lavada. Nesse momento ela está sofrendo, como sofreu aqui em 2016, 2019 e 20, e 2021 aqui, 2018 ela teve bons momentos. Tem o risco do controle ir para a mão do governo por meio da Petrobras, mas tem o tag along de 100% que mitiga um pouco esse risco, e tem os riscos relacionados aos casos nos quais a empresa está envolvida ali no estado de Alagoas. A Braskem operava uma série de minas de salgema em Maceió e acabou fechando acordos com as autoridades para ressarcir a população e recuperar a infraestrutura, mas tem muito pano para manga nesse caso aqui. Isso aqui ainda pode ter desdobramentos muito maiores, o BO pode ser muito maior, inclusive ambiental ali, caso a gente tenha esse problema se agravando. Outra empresa descontada nesse momento é a Cosan, CSAN3. O que é a Cosan? Cosan ela é uma holding que investe em várias empresas aqui. Você tem Raizen, Rumo, Compass, Move, Radar. Tem também uma pitadinha de Vale ali. Também está sofrendo por conta, inclusive, desse IPO da Move, que não deu muito certo. O pessoal lá não está comprando risco Brasil. Você está vendo aqui. Aqui a gente pode até separar os mundos aqui, Você tem algumas ações na Bolsa de Valores indo bem, algumas que estão meio de ladinho ali, subindo um pouquinho, pagando um dividendo. E essas aqui que a gente colocou como ações que estão na bacia das almas. Mas o investidor estrangeiro, o cara lá dos fundos long only lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele olha para o Brasil como uma grande bacia das almas, essa é a realidade. E no caso da Move, aqui empresa de lubrificantes, ainda mais risco. Tá? O mundo vê o Brasil assim, não tem como, é muito risco fiscal, mas a vida tá bem descontada assim. Caiu uns 40% esse ano, se eu não me engano. Chegou a cair quase 40%, agora está dando essa subidinha aqui. Mas aqui, meu amigo, muita coisa pode acontecer antes dessas ações aqui se tornarem aquele investimento que você vai ter orgulho de ter comprado barato, tá? Não vem gerando caixa livre de fato, essa é a realidade. O fluxo de caixa dos investimentos ali é alto ainda, o CAPEX para expansão no caso. Então, qual que é o risco aqui no caso da Cosan? Além dela estar no Brasil, que a gente sabe, ela tem o risco ali dessa alocação de capital atual se mostrar destruidora de valor em algum momento lá na frente. Então, esse é o risco. Tá? Então, não é um case lindo de dividendos aqui, longe disso. É uma empresa que tem bom histórico de alocação de capital, mas que nesse momento ela precisa, mais do que nunca, se provar uma boa alocadora de capital, entendeu? Ela precisa realmente provar que sabe fazer isso, que sabe investir esse capital e gerir o capital ali das suas investidas e gerar valor para o acionista no longo prazo. Então, se ela conseguir provar isso ao longo dos próximos anos e décadas, aí sim, quem comprar por esse valor vai fazer um ótimo investimento. Essa é a minha opinião, mas é como todo investimento, nada é garantido, né, papai? Outra empresa que também aqui meio que na bacia das almas, Panvel, grupo de média. Aqui a gente tem uma small cap sendo negociada. Paga dividendo? Quase nada. Mas, se você for ver, tá com dividend yield até legalzinho aqui. O que é isso? A ação caindo demais, papai. Múltiplo ainda é de crescimento. PVP quase chegando ali na casa de 1. Você olha o payout dela abaixo de 50%. Não é uma empresa com payout extremamente elevado, mas é uma empresa que precisa ainda também provar que está conseguindo crescer, gerando valor, crescendo ali com rentabilidade, que é o mais importante, senão não vale a pena crescer. Então, essa contração dos múltiplos por conta da queda do preço das ações fez com que esse dividendo aqui até parecesse interessante. É uma empresa de crescimento, só que esse crescimento ele foi desacelerado. Então, você tem aqui abertura e fechamento de lojas. Segundo trimestre de 2023, 9 no terceiro, 11, depois 15, aí você vê 6 no primeiro trimestre desse ano e 5 negativos aqui, fechamento de lojas líquidas aqui no segundo tri de 2024 por conta
dos problemas de enchente lá no Rio Grande do Sul. Então a gente teve aqui a empresa tendo esse crescimento desacelerado. Se você pegar o primeiro semestre de 2023, foram 18 lojas, comparando com o primeiro semestre de 2024, uma lojinha aqui apenas no total, se considerando as que foram abertas e diminuindo as que foram fechadas. A gente teve o problema, como eu falei, das enchentes, tudo isso afetou, mas a empresa está se mostrando ser aqui bem resiliente, crescimento de vendas de 11,5% versus o segundo TRI de 2023, no trimestre que foi impactado pela maior tragédia ambiental ali do Rio Grande do Sul. E o grande case da Panvel é esse aqui, né? A grande tese aqui por trás desse case, na verdade, está aqui na minha opinião. Você tem a rentabilidade, o ROIC do varejo aqui das farmácias da empresa, das farmácias mais maduras, que é bem elevado, na casa aqui de 53,3%. O ROIC da safra de 2023, que são as mais novinhas, ainda aqui em 9%, da safra de 2022, 21%, de 2021, 28%. E aí, depois disso aqui, elas atingem a maturidade, então as empresas mais maduras, as farmácias mais maduras, perdão, com ROIC bem alto. E aí, quando você vem aqui, cai aqui para dentro da página da empresa no Investidor 10, você vai ver que o ROIC dela é bem baixinho aqui. Por quê? Porque a maior parte das lojas foram abertas aqui depois que a empresa fez o seu re-IPO aqui nessa fase. Ela aumentou, inclusive, muito o seu patrimônio líquido. Então, a tese é de que quando essas lojas atingirem a maturidade, à medida que a empresa vai crescendo ali, abrindo novas lojas, o ROI e o ROIC vão voltar para patamares muito interessantes. E aí é o seguinte, você vai estar comprando algo que vai gerar muito valor e a empresa ela vai ter um valor muito maior lá na frente. E aí sim vai valer a pena se pagar esse múltiplo aqui que é de crescimento. O mercado ainda enxerga crescimento nas ações do grupo de média, da Panvel aqui. O endividamento está muito controlado, então ela conseguiu fechar a casinha nesse período de juros mais alto. Então, diferente da Braskem, você tem aqui uma operação redonda, boa governança, crescimento, foco na geração de valor, tem fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é o que paga dividendos, é o que paga os credores, é o que coloca dinheiro no seu bolso. O que faz uma empresa valer dinheiro é a capacidade que ela vai ter de gerar caixa livre nos próximos anos. Como eu falei, o ROIC das lojas maduras é bem bom. Como ela está crescendo, isso ainda não se reflete aqui no geral, mas tem potencial. Ela só precisa ter fôlego e parece que ela vai ter fôlego. Então, o Conselho de Administração da Panvel, inclusive, aprovou um novo programa de recompra de até 2 milhões de ações no dia 24 de outubro. Então, eles comunicaram aqui a quantidade máxima de ações a serem adquiridas de até 2 milhões de ações, 2 milhões de ações, quase 3% das ações do free float da empresa. O prazo máximo para aquisição, dia 23 de outubro de 2025. Isso aqui é mais um sinal de confiança da gestão, podemos dizer, por que não, de que as ações estão descontadas também, estão recomprando na bacia das almas as suas próprias ações aqui, a Panvel. O que ela tem que entregar? Retomada das vendas, volta do crescimento de novas lojas ali depois de um segundo tri desse ano bem difícil. O mercado, como eu disse, ainda vê potencial nela. P sobre L aqui, o múltiplo não é de ação de dividendo, né? Ela tem potencial sim de crescer e gerar muito valor nos próximos 5 anos. E aqui é o seguinte, imagina você navegando num rio. Você está ali navegando num rio numa velocidade. E esse rio, a correnteza começa a ficar mais forte. A correnteza está a seu favor, daqui a pouco isso inverte. Você começa a navegar contra a correnteza. Você vai ficar muito mais lento. O que é isso, né? Você teve aqui, no caso das enchentes, a gente tem um juro muito alto no Brasil nesse momento. Tudo isso faz com que a empresa ela fique mais pesada ali para conseguir navegar, principalmente empresas que têm objetivo de crescimento. O lado bom é que se a empresa está rodando certinho ali, se a empresa está conseguindo, né, focar na sua eficiência, focar numa boa gestão, na geração de valor, depois que esse período passa, ela vai conseguir rodar muito mais leve depois e muito concorrente ali local ficou pelo meio do caminho porque não aguentou enfrentar. E outra coisa, falando aqui mais especificamente sobre essas ações aqui de valor, empresas aqui que estão sendo negociadas na bacia das almas, né? Isso aqui é até um paralelo legal para a gente fazer com um investidor aqui no Brasil.
Qual que é o caminho que o investidor percorre no Brasil? O investidor comum aqui, o investidor afegão médio brasileiro. Onde é que o investidor afegão médio brasileiro investe? Ele começa ali, põe um pé na renda fixa, depois ele põe outro pé na renda fixa, depois mais renda fixa, ele entra na renda fixa de cabeça, depois investe mais um pouquinho na renda fixa. Aí, depois de muito tempo, ele se aventura ali em um imóvel, compra um terreno, um apartamento para alugar, uma salinha para alugar, porque quem compra terra não erra também, compra ali um sítiozinho, um negócio. É isso que o brasileiro médio faz. A galera vai para ações e ativos de risco quando? Nos booms. É quando o juro está mais baixo. Eles vão rápido lá, eles começam a investir logo no começo ali. Não, é depois que já subiu muito, depois que a bolsa já está muito esticada, aí a renda fixa não está pagando mais tanto assim, ele vai perguntar o que está acontecendo, aí fala, ó, o juro está baixo, agora o negócio é investir em ações, depois que já subiu bem, aí o brasileiro médio vai. E aí o que ele faz? Qual que é o destino dele? Perder dinheiro, aí ele ou aprende e continua, se ele gostar muito do mercado de ações como a gente, ou ele volta para a renda fixa. Não seja esse tipo de investidor. Quem quer investir em ações no médio e longo prazo, precisa pagar o preço. Se você quer investir em ações, se você quer ter ações na sua carteira, é assim, tem que continuar comprando nesses momentos, não tem jeito, é só assim que funciona. Tem essa de você querer ficar acertando a hora certinha, não tem como. Agora, se você quiser me ajuda nessa, aí eu tô aqui para te convidar para dar um passo além, para você se juntar à nossa comunidade por meio do plano Investidor Inteligente. O link está fixado aqui, você clica no primeiro link aqui nos comentários ou no link também, no primeiro link da descrição. Você vai receber análises detalhadas, conteúdos exclusivos sobre as melhores ações da Bolsa de Valores, os melhores fundos imobiliários, trocar ideia com todo mundo ali para você aprender um pouco mais sobre esse mercado, uma lista das melhores ações, fundos imobiliários com o nosso preço teto, ou seja, um filtro ali das melhores oportunidades para você conseguir montar a sua carteira, relatórios atualizados ali mensalmente, todos os meses você vai ter esses relatórios atualizados, conteúdos exclusivos também sobre economia e investimento. Então é só você clicar aqui no link da descrição, no primeiro link fixado nos comentários também. E para a próxima empresa aqui, próxima ação da Bacia das Almas, a gente tem Usiminas. A Usiminas, ela registrou um lucro líquido de 185 milhões no terceiro tri de 2024. Isso ali foi uma reversão frente ao mesmo período do ano passado, quando ela teve prejuízo de 166 milhões. O EBITDA foi de 426 milhões no período ali, uma alta de 72% comparado com o trimestre anterior. Na comparação ano a ano, ela estava vindo ali de um EBITDA negativo também. Então, é realmente uma melhora, só que esse desempenho ele foi impulsionado pela ativação do Alto Forno 3, lá de Ipatinga, passou por uma reforma bilionária, teve sua reativação de forma gradual. É uma empresa produtora de aço, que o pessoal gosta de falar, né, que é uma empresa da velha economia. Essa é a realidade. Então, empresas de setores ali de aço, minério, carvão, petróleo, são chamadas de empresas da velha economia porque são indústrias mais tradicionais que já estão muito bem estabelecidas há muito tempo. Esses setores foram fundamentais para o crescimento industrial do mundo ao longo do século XX, ali para construir infraestrutura, para impulsionar o crescimento das grandes economias mundiais que a gente tem hoje. Tá? A gente está falando aqui de estrada, ferrovia, prédio, energia, transporte. Tá? A diferença é que hoje, tá? Muitos desses países, muitos desses segmentos ali já chegaram num ponto de maturidade. Por isso, você tem menos crescimento. A inovação tecnológica é mais voltada para ganho de eficiência nessas empresas aqui do que para revoluções e um grande aumento do tamanho desse setor no mundo. Tá? Elas não têm mais o mesmo ali brilho no olho para correr atrás de tanto crescimento rápido quanto elas tiveram já em algum momento, em décadas e décadas atrás. E o que isso tem a ver com Gerdau, Vale, Usiminas e outras desse setor? Nos países desenvolvidos, como eu falei, que já tem a infraestrutura bem consolidada, a estrada, ponte, ferrovia, tudo isso já está lá funcionando, não tem mais tanta necessidade quanto você tem em países em desenvolvimento. Existe manutenção, modernização, mas o grosso mesmo já está feito. Foco em muito crescimento não tem mais. Agora, nos países em desenvolvimento, o jogo é outro. E aí você pega China, Índia, ali sim você tem ainda uma demanda enorme por infraestrutura básica. Isso inclui obras, energia, transporte. Ou seja, a demanda por esses
produtos aqui da velha economia, continua, porque eles precisam ali criar essa estrutura base nesses países. O Brasil mesmo precisa de investimento, só não dá conta de atrair capital como ele poderia, por conta de toda essa bagunça que a gente tem aqui. É risco fiscal, é risco Brasil, é risco de tudo que é coisa. Nas últimas décadas, se você for pegar aqui, essas empresas surfaram o boom do crescimento chinês, mas mesmo empresas como a Uzi Minas, que não vendem diretamente para a China, você pega ali, como é o caso de Gerdau e Uzi Minas também, elas se beneficiam do preço alto, porque a China é um grande sugador de minério de ferro, foi pelo menos um grande sugador de commodities ali do mundo. Isso faz o preço subir, não interessa onde você está vendendo, você vai vender um pouquinho mais caro. Então qual que seria o pior cenário para uma empresa de commodities como essa aqui, como é o caso da Uzi Minas? Se você for rolando aqui no gráfico do Investidor 10, você vai ver que ela vende aqui, o grosso dela mesma, que é para a América do Sul, ela tem um pouquinho na América do Norte, África e Ásia, aqui é uma fatiazinha que não dá nem para você ver direito aqui, de 0,67%. E o grosso siderurgia, mas ela tem uma fatia aqui de 11%, que é de mineração e logística. O que é o pior cenário aqui para esse tipo de empresa? Vou explicar para você agora. O pior cenário para uma empresa de commodities assim, ela se alavancar muito num ciclo de alta para investir em crescimento, e aí pegar um ciclo de baixa antes dela colher os resultados desse ciclo de investimentos. Então, Gerdau, por exemplo, pegou isso lá em 2012 para 2013. Se você for olhar aqui o gráfico da Uzi Minas, você vai ver que ela teve um pico aqui em 2008 que ela nunca mais volta. Aqui, elas não estão tão alavancadas quanto estavam aqui nesse período, mas esse risco existe. Se você for pegar aqui também, a mesma coisa vale para Gerdau. Essas empresas que passam ali por um longo ciclo de investimentos, a commodity em alta, e logo depois, antes delas começarem a colher esses resultados, a commodity vai lá e despenca. Esse seria o pior cenário, mas como eu disse, hoje essas empresas têm uma dívida muito mais saudável. Se você pegar aqui a dívida líquida sobre a EBITDA da Uzi Minas, é muito menor do que já foi, mas as margens da Uzi Minas são ruins, você não tem aqui uma margem EBITDA muito interessante, e a gente também não tem perspectiva aqui dela conseguir voltar para esses patamares aqui de margem EBITDA aqui de 24%, 36%, em 2017 aqui, 2018 conseguiu também margens até interessantes, porque você está tendo a enxurrada de aço chinês entrando aqui no Brasil. Não é só o Brasil que sofre com isso, a Austrália também. Isso acontece, você tem empresas produtoras de minério lá, mas o aço chinês também invade ali o país, é muito barato, é difícil competir. Então, mesmo com boas chances ali de recuperação de médio e longo prazo, a Uzi Minas tem seus desafios. Tem a concorrência, como eu falei ali, com o aço chinês, que é forte. Tudo isso dificulta o crescimento da empresa. Além disso, os custos para manter a operação são elevados, é uma empresa intensiva em capital. Do ponto de vista de custo de oportunidade, é sempre bom você avaliar. Tá barato? Tá, mas será que não tem coisa melhor ou menos arriscado? Eu acho o Gerdau melhor que os Uzi Minas, eu acho o Vale até melhor que Gerdau, mas isso é a minha opinião, eu quero saber a sua aqui nos comentários. Qual é a ação que está sendo negociada na Bacia das Almas nesse momento, que você acha que faz muito sentido comprar, que faz muito sentido investir e que quem comprar não vai se arrepender que você está comprando? Coloca aqui nos comentários a mais descontada nesse momento, na sua opinião, a melhor opção de investimento na nossa Bolsa de Valores. Fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!